Olá moçada, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre polaridade das moléculas. Bom, quando a gente fala de polaridade, só existem duas possibilidades para uma molécula. Ou ela tem que ser polar, ou ela vai ser apolar. E para isso, gente, antes da gente falar de polaridade, tem dois conceitos que vocês têm que relembrar, que são, na realidade, a eletronegatividade dos átomos, vou dar uma recordada com vocês, e a geometria molecular, que é a aula anterior. Vamos lá então, começando? Vamos lá, moçada. Então, para saber e determinar, a polaridade de uma molécula, a gente precisa de dois conceitos, eletronegatividade e geometria molecular. O que é eletronegatividade? É a tendência dos átomos em atrair para próximo de si os elétrons de uma ligação química. Professor, não entendi. Então, olha só, deixa eu te explicar melhor. Olha essa molécula aqui, HCl. Existe um par de elétrons sendo compartilhados, que é a ligação covalente, que é o par de elétrons, só uma ligação simples, entre o H e o Cl. Mas observa, gente, que eu desenhei esse parzinho de elétrons mais perto do cloro e mais longe do H. Sabe por que isso acontece? Porque todos os átomos têm uma tendência de atrair para próximo de si os elétrons de uma ligação química. Uns átomos têm uma tendência muito grande de atrair para próximo de si e outros nem tanto. Nesse caso, entre o hidrogênio e o cloro tem essa tendência muito grande de atrair o par de elétrons da ligação para próximo de si. E o hidrogênio já não. Então, por isso, a gente diz que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por consequência disso, o par de elétrons da ligação está mais perto do cloro e mais longe do hidrogênio. Isso é eletronegatividade. Então, aqui, ó, o cloro é mais eletronegativo que o H. Portanto, o cloro atrai os elétrons da ligação química para próximo de si. E os elétrons ficam mais próximos do cloro e mais longe do hidrogênio. Existe uma fila da eletronegatividade. Professor, tenho que saber? Tem que saber, gente. Então, a fila da eletronegatividade é essa sequência. Obviamente que são alguns elementos da tabela periódica, os ametais, principalmente. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Começa nos mais eletronegativos e termina nos menos eletronegativos. Existe uma frase para você gravar, para te ajudar a gravar esse macete. Porque, gente, isso, nenhum vestibular, nenhum Enem vai dar essa fila da eletronegatividade. Você tem que saber. Então, eu dou algumas sugestões de algumas frases que são alguns macetes para você gravar. Uma delas é essa, olha. Fui ontem no clube brincar e escorreguei com I para desespero dos professores de português. Corri para o hospital. Gente, escorregar é com E, não é com I. Aqui é só para dar certo a analogia aqui no macete, tá bom? Então, fui ontem no clube brincar e escorreguei com I, corri para o hospital. Tem mais uma frase, se você quiser. Se você não gosta de usar escorreguei com I, pode ser essa daqui, ó. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. E ainda você pode falar essa sequência de elementos, sem ser uma frase, de uma forma cantada, olha só, ajuda a gravar. Fom, cloro, brisque, pH. Fom, cloro, brisque, pH. E o que nós precisamos saber também para determinar polaridade é a geometria molecular, que foi a aula anterior, que é o arranjo espacial da molécula. Então tinha geometria linear, angular, por aí adiante. Polaridade, moçada, só tem dois tipos de polaridade das moléculas, que são polar e apolar. Então, qualquer molécula, ou ela vai ser polar, ou ela vai ser apolar. O que é cada coisa? A definição pode soar um pouco estranha, pode soar um pouco difícil. Então, no exemplo fica mais fácil a gente entender. Molécula polar é aquela que é quando o momento dipolar resultante da molécula é diferente de zero. E apolar, o momento dipolar resultante da molécula é igual a zero. Então, moçada, vamos ver isso no exemplo que fica mais fácil. Olha só. Bom, mas antes vamos definir algumas coisas. O que é momento dipolar resultante de uma molécula? É o resultado da soma vetorial das forças de atração dos elétrons devido à eletronegatividade dos átomos. Aí você olha para mim e fala, não entendi nada. Gente, é mais fácil a gente ver isso no exemplo. Porém, eu adianto para vocês, isso é uma somatória de forças, de vetores, igual a gente faz na física, principalmente quando estuda a lei de Newton. Então, olha só,
Vamos pegar o exemplo, vamos definir qual é a polaridade da molécula de HCl. Olha só, moçada, primeira coisa, vou desenhar a estrutura de Lewis, que é em função dos elétrons. Eu tenho que ver qual desses dois átomos é mais eletronegativo entre o H e o Cl. Por quê? Porque o par de elétrons compartilhado não está simetricamente posicionado entre esses dois átomos, porque é a diferença da eletronegatividade. Escrevi a fila da eletronegatividade, e aí eu vou ver que entre o Cl e o H, o mais eletronegativo é o Cl. Portanto, o par de elétrons está mais próximo do Cl e mais longe do H. Então, moçada, olha só. Eu vou desenhar agora essa setinha que apareceu em vermelho, apontando para o lado que os elétrons estão sendo puxados, que é o lado do cloro, do Cl. Só que elétron, gente, é carga negativa. Então, o cloro, ele vai estar com com polo negativo, que eu já vou desenhar para vocês. Como existe essa diferença de eletronegatividade, nós dizemos que a ligação HCl está polarizada. Possui esses polos de que eu já estou falando para vocês. O Cl, como os elétrons estão perto dele, como ele é mais eletronegativo, ele é o polo negativo. Essa letrinha grega é o delta, minúsculo. E a gente pode chamar esse delta menos simplesmente de polo negativo ou densidade de carga negativa. Só que se eu tenho um polo negativo, tem que ter um positivo, que logicamente vai no H. E esse delta mais, delta em minúsculo, eu posso chamar de polo positivo ou densidade de carga positiva. Então, moçada, aqui a soma vetorial é diferente de zero. Por quê? Porque eu só tenho um vetor. E esse vetor está apontando para a direita. Então, esse é o vetor resultante, digamos, ou a força resultante. Só que a gente não vai falar em vetor em química. A gente vai falar em momento dipolar resultante. Então, eu digo que o momento dipolar resultante dessa molécula é diferente de zero. A resultante é o vetor apontando para a direita. E se o momento dipolar resultante é diferente de zero, a definição é que a molécula é polar. Então, HCl é uma molécula polar. Exemplo 2, a molécula de H2, gás hidrogênio. Olha só, moçada, escrevi ela em função da estrutura de Lewis, dos elétrons, da ligação química. E aí, eu vou observar que esse par de elétrons compartilhados não está nem mais próximo de um H, nem mais próximo do outro, porque eu tenho dois átomos iguais. Então, não há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, já que eles são iguais. Portanto, essa ligação HH não está polarizada, ou seja, não possui polos. E se não possui polos, eu não vou desenhar nem setinha para um lado, nem para o outro, porque os elétrons não estão sendo puxados para nenhum dos dois lados. Logo, como não tem nenhum vetor, a soma vetorial é igual a zero, porque não há nenhum vetor. E se a soma vetorial é igual a zero, em química, eu vou dizer que o momento dipolar resultante é igual a zero. E toda vez que eu tenho um momento dipolar resultante igual a zero, ou seja, essa força resultante igual a zero, eu vou dizer que a molécula é apolar. Então, moçada, a nossa aula de hoje vai ser basicamente essa brincadeira que nós estamos fazendo. Mais alguns exemplos e a gente já encerra. Agora, exemplo 3. Qual a polaridade do gás carbônico da molécula de CO2? Vamos lá, moçada. Então, olha só. Desenhei todos os átomos e ligações em função da estrutura de Lewis. E eu vou ver que os pares de elétrons compartilhados das ligações químicas não estão simetricamente posicionados entre carbono e oxigênio, porque há a diferença de eletronegatividade. E olhando para a fila de eletronegatividade, eu vejo que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Portanto, os pares de elétrons estarão mais próximos do oxigênio, porque é mais eletronegativo. Ele puxa os elétrons da ligação química para próximo de si. Então, você vai desenhar aquela setinha apontando para o oxigênio. Só que eu tenho duas ligações duplas. Então, você vai desenhar uma setinha apontando para o oxigênio para essa ligação dupla e setinha apontando para o oxigênio para outra ligação dupla também. E aí, moçada, como o oxigênio é mais eletronegativo, tem os elétrons perto dele, ele ganha o polo negativo e o carbono o polo positivo.
Só lembrar aí o nome, né? Densidade de carga negativa ou polo negativo. E o polo positivo, como pode ser chamado também. A ligação carbono-oxigênio está polarizada, porque tem polos. Porém, moçada, quando nós falamos na soma vetorial, a soma vetorial é igual a zero. Por quê, professor? Porque isso é que nem uma brincadeira de cabo de guerra. Você já brincou de cabo de guerra? Imagina que você vai brincar de cabo de guerra, só você e um colega, um amigo, uma amiga sua, ou seu. Então você pega uma corda e imagina que você tem exatamente a mesma força que o seu amigo. Então você puxa para um lado e o seu amigo, que tem exatamente a mesma força que você, puxa para o outro. Quem que ganha? Bom, se vocês têm exatamente a mesma força, ninguém ganha, dá empate. Então, esse empate é o que a gente chama de soma vetorial igual a zero. A força resultante não é nem para um lado e nem para o outro, dá empate. Então, os vetores se anulam. Então, quando o momento dipolar resultante é igual a zero, a molécula é apolar. Exemplo 4, da água. Então, olha só, moçada. Já comecei desenhando aí as setinhas, porque nós já vimos que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons da ligação química estão mais próximos dele. E não esquece que a geometria molecular da água é angular, não é linear. Isso faz toda a diferença do mundo, senão a gente erra. Moçada, agora eu tenho dois vetores na diagonal. Como que eu faço para calcular o vetor resultante? Então, você vai fazer um pontilhadinho de forma a fechar uma figura geométrica desse jeito aqui, ó. Pronto. O vetor resultante, a setinha vai começar no encontro das linhas tracejadas e a ponta da seta vai se encontrar com a ponta das duas setas azuis. Dessa forma aqui. Esse é o vetor resultante. Então, o vetor resultante é para cima, moçada. Não se anula, não dá zero. Portanto, se não dá zero, se a soma vetorial é diferente de zero, ou seja, o momento dipolar resultante é diferente de zero, a molécula é polar. Então, a água é uma molécula polar. E aí, moçada, a gente vai finalizar a aula falando da regra de solubilidade. Existe uma regra muito geral que diz o seguinte: apolar dissolve apolar. E polar dissolve... Opa, deu um errinho aí. Então, olha só, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. O que significa isso? Quando você tem duas substâncias polares, elas se misturam muito bem. E quando você tem duas substâncias apolares, elas também se misturam muito bem. Porém, se você tiver uma substância polar, ela não se mistura bem numa substância apolar. A gente resume essa regra falando assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Essa é a regra da solubilidade. Beleza, moçada? Para vocês terem um exemplo. Olha só. Água, que é um líquido polar, a gente já viu que é uma molécula polar. Ela se mistura muito bem em álcool e acetona, porque álcool e acetona também são líquidos polares. O óleo é apolar, ele se mistura muito bem em benzeno e gasolina, porque são líquidos apolares também. Porém, a água que é polar não se dissolve bem na gasolina e nem no óleo, porque são substâncias apolares. Então, se você tem uma substância, um líquido, você quer determinar se ele é polar ou apolar, você faz um experimento muito simples. Pega esse líquido e mistura na água, tenta misturar na água. Misturou bem? Como a água é polar, esse líquido vai ser polar também. Ah, não misturou bem na água, então tenta misturar no óleo. Misturou bem no óleo? Então ela é apolar, porque o óleo também é apolar. Então essa foi nossa aula, moçada, sobre polaridade. Olha com carinho, olha com calma, com tranquilidade e tenta fazer os exercíciozinhos bem simples, bem tranquilo, só para dar uma treinada nisso, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.